Tudo bem, tudo certo, tudo pronto. Segundo capítulo dessa história. Essa história vai dar o que falar. Muito boa mesmo. Uma história que eu chamo de best-seller aqui do canal. É muito bem escrita, muito bem narrada. E eu tive a honra de recebê-la e interpretá-la. É um privilégio esse meu, tá? Então eu estarei contando essa história linda que partiu dessa nossa ouvinte que resolveu relatar, a Viviane. A Viviane resolveu contar sobre viradas na vida, como são importantes as grandes viradas na vida e como elas surpreendem as pessoas envolvidas e principalmente acabam surpreendendo, essas histórias surpreendem especialmente quem as escuta, quem as conhece, quem as lê. Foi o que aconteceu comigo, porque eu já li a história toda. E você hoje tomará conhecimento do segundo capítulo dessa história belíssima. Tudo pronto. Viviane, já vou contar o segundo capítulo da tua história, viu? Antes de começar com o segundo capítulo, Luzia Soares Gorori Luzia. Vê assim o nome dela, né? Luzia Soares Gorori. Ela não é nossa assinante, mas há um dia... Luzia, meu amor, Luzia, meu amor, ai que bom ter você como minha companheira, aqui no YouTube vai ser. Ô Luzia, Luzia Soares Gorori, um beijo, muito obrigado. O Ronaldo Crispim já era nosso assinante, voltou a ser, faz 2 dias. E a Mariana Aio voltou a ser assinante, faz 2 dias. Muito obrigado do fundo do coração. Ô Paulinho, eu quero fazer como essa amiga, a Gorori, a Luzia Soares Gorori. Ela não era tua assinante e agora é. Quero ser também. Eu te ajudo, Paulinho. Se eu fizer isso, ajuda muito. Então, abaixo do vídeo, todas as instruções e normas do próprio YouTube para que você se torne nosso assinante, tá? Seja membro aqui do canal. É um privilégio especial para um canal que tenha membro como Luzia Soares Gorori, o Ronaldo Crispim, Mariana Aio e tantos outros. E agora vai ter você. Que bom. Você vem? Vem, meu amor. Vem pro canal do Paulinho, ou você também. Vem, tô te esperando. Paulinho, esse telefone que você publica ao lado de cada título da história tem significado? Lógico que tem. É o nosso WhatsApp. Ó, que bacana. E através desse WhatsApp, você manda a tua mensagem falada de texto do jeito que você quiser. Seja bem-vindo. Tem gente que até narra as histórias por ali. No caso da Viviane, que está contando essa história linda, que é quando o amor se recusa a partir, ela não contou por ali, ela escreveu, aliás, mas ela mandou um recado por ali. Foi assim, ela escreveu a história, mandou pelo e-mail um livro. Ela escreveu um livro, a história dela é um livro, de tão linda que é. E aí ela mandou uma mensagem, falou: Paulinho, eu mandei uma história para você, eu tô aqui na expectativa que você conte, entendeu? Então ela fez as duas coisas. Alguém comentou a tua história, eu queria ler o comentário para você, querida Vivi. Quando o amor se recusa a partir. Quem comentou foi Ivani Ribeiro. Ivani Ribeiro foi uma grande escritora de novelas, mas obviamente não se trata da mesma pessoa, porque aquela era Ivani e essa é Ivanir Ribeiro. Mas ela comenta aqui, e eu quero ler o comentário da Ivani Ribeiro. Diz assim: eu acho, Paulinho,
que ela se humilhou demais para ele. E com certeza, tem por aí homem melhor do que ele. Ela deve partir para outro e ser feliz. Isso ela está comentando no primeiro capítulo. Então, Ivanir Ribeiro, quase xará da grande escritora Ivanir Ribeiro, ouça o segundo capítulo que vai começar agora. Perfeito? Quero, antes de começar, ainda mandar um beijo para Dona Elza, a minha querida cristã de Brasília, a mulher tão usada por Deus, que faz orações maravilhosas para todos nós. Muito obrigado. E lembrar que esse telefone publicado ao lado do título também é uma chave Pix. E você pode mandar um Pix de apoio. Camila Almeida Righetto, italianíssima nesse Righetto, hein? Camila, ela mandou aqui um apoio para o canal. Ô Paulinho, não divulgue o valor, por favor, mas é um Pix que eu estou mandando de apoio ao teu canal. Muito obrigado, viu? Um beijo, Camila. Tudo de bom para você e muito, muito, muito obrigado. Isso posto, digo, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque o segundo capítulo dessa história linda, acabou de começar, cujo título é Quando o Amor se Recusa a Partir. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Eu chorei por horas depois daquela conversa com a minha filha, com a Fernanda. Que maturidade era aquela da menina? Que maturidade era aquela? Cada palavra da Fernanda me atravessou como uma lâmina, sabe? Como é que uma menina de... Agora 8 anos ela tinha. Como é que uma menina de apenas 8 anos podia enxergar com tanta clareza aquilo que eu me recusava a aceitar e ver? A mamãe dizia que o pior cego é aquele que não quer enxergar. É o que não quer ver. Seria o meu caso? Eu me senti envergonhada, pequena. Como eu pude me prender tanto a um homem que já não me queria mais? O Fábio não me queria mais. E a minha filha havia dito que ele se preocupava mais com o Bruno, o que nascera, do que com ela agora. Aquelas palavras da minha filha acabaram comigo. Eu me senti assim, sabe? Indo pro abismo e arrastando a minha filha junto de mim para esse mesmo lugar, no abismo. E lógico, isso precisava acabar. Naquela noite, enquanto era começo de noite, enquanto eu observava Fernanda dormindo, eu fiz assim um juramento silencioso comigo mesma. Eu mudaria. Sim, eu mudaria não apenas por mim, mas talvez e principalmente por ela. Eu tinha a obrigação de fazer a minha filha feliz. Ela precisava de uma mãe forte, de uma mãe que soubesse seguir em frente. Ela estava ficando sozinha naquela história. Eu comecei a entender como é que funciona a cabeça de certos homens. Eu não posso generalizar e dizer que são todos, mas parece que os filhos, ou filho, ou filha do primeiro casamento fica no esquecimento, deixa pra lá. O que interessa é agora. Tem homem que é assim. E o Fábio era assim. Então eu não podia mais. Os dias que se seguiram dali para frente foram difíceis. O peso da solidão me esmagava em alguns momentos, mas toda vez que eu pensava em Fábio e no que ele havia feito, eu sentia uma força crescer dentro de mim. Eu precisava me reconstruir. Mas como? Eu ainda não sabia. Então, naquela sexta-feira,
eu fui buscar a Fernanda na escola. E eu encontrei a Fernanda, minha filha, rindo com a sua melhor amiga Renata. Era raro ver minha filha tão animada desde a separação. Porque desde a separação eu ficava, não sei se era meu olhar para ela, mas eu a via sempre, sei lá, preocupada comigo, então ela se entristeceu um pouco. E eu fiquei observando a minha filha assim, ela e a Renata, amiga. Eu fiquei olhando para as duas alguns momentos, alguns instantes, e fiquei encantada com a maneira como as crianças, mesmo depois de tantas dores, encontram motivos para sorrir. Criança vive dando aulas na gente de como viver, né? A gente, quando quer ser triste, só quer ser triste. A criança não faz questão disso. Ela está triste, mas divide com momentos de alegria. E às vezes, os momentos de alegria são muito maiores. Devíamos ser assim. E aí eu fui me aproximando de ambas, Fernanda e a Renata, e escutei a Renata falando pra ela: você tem que ir sim, Fê, vai ser gostoso, vai ser incrível. E a Renata gesticulava, animando a minha filha, e a minha filha sorriu e virou-se pra mim com os olhos brilhando: ô mamãe, a Renata me convidou pra eu passar o fim de semana na casa de campo do namorado da mãe dela, mamãe. É uma fazenda imensa, né, Renata? Ô mãe, posso ir? Tem vaca, mãe. Tem cavalo, tem cabrito, tem pássaros. Ô mãe, posso ir? Eu senti um grande aperto no peito quando a minha filha falou assim. A ideia... Lógico que se é fazenda eu teria que viajar, né? A ideia de deixá-la viajar para um lugar desconhecido me assustava. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, a Renata interveio também. Ô tia, a minha mãe vai estar lá o tempo todo, viu, tia? E o namorado dela tem até um cavalo branco que ela pode dar uma volta. Aquele papo de criança gostoso. Aquela inocência. Você precisa deixar a Fernanda aí. A Fernanda segurou as minhas mãos suplicante. Deixa, mãe. O seu olhar dizia mais do que palavras. Ela queria viver, queria experiências novas. E eu estava segurando a minha filha no mesmo sofrimento que me aprisionava? Será que era isso? Aí a culpa, né? O sentimento de culpa. Suspirei profundamente, talvez essa fosse uma chance para Fernanda ter um momento de leveza, algo que eu mesma precisava aprender a fazer. Faz o seguinte, eu vou conversar com a sua mãe. Eu respondi esboçando um sorriso. E se tudo estiver certo, pode sim, filha. O rosto de Fernanda se iluminou e pela primeira vez em muito tempo eu senti que um novo caminho estava começando a se desenhar diante de mim. Só que a viagem para a fazenda aconteceria já no dia seguinte e logo pela manhã. O dia seguinte era um sábado e logo pela manhã Fernanda estava radiante com a expectativa da viagem. E eu, apesar de quase ter aceitado que Fernanda tivesse esse seu passeio, eu ainda senti uma certa inquietação difícil de ignorar. Então, naquela tarde ainda, na porta da escola, eu precisei esperar pela chegada da mãe da Renata para acertarmos os últimos detalhes. E chegou a mãe da Renata. Seu nome era Suzy. E assim que eu a vi, eu notei que ela era uma mulher doce, extrovertida, dessas pessoas que iluminam o ambiente com a sua presença. Eu nunca tinha conversado com ela. Suzy, a mãe da Renata, não aparentava ter os 42 anos que tinha. Era moderna, bem vestida, cheia de energia, um papo cativante. Logo fizemos amizade e em poucos minutos de conversa, ela já me contava sobre o carinho imenso que Renata tinha pela Fernanda. Elas se adoram, Viviane. A minha filha e a sua filha são muito unidas, disse ela num sorriso sincero. Fiquei um pouco mais tranquila ao saber que Suzy estaria na fazenda durante todo o tempo. Ela garantiu que cuidaria de Fernanda como cuidaria da sua própria filha. Sua segurança e o seu jeito leve de falar, me deixaram mais confortável com a decisão de deixar minha filha viajar. Pelo menos até certo ponto.
Mas o momento em que eu quase desisti foi quando eu soube como faria uma viagem. Nessa hora eu quase desisti, quando eu soube de como faria uma viagem. Suzy mencionou com naturalidade que iriam para a fazenda de avião. Que? Avião. Um pequeno bimotor. Meu coração gelou. Porque eu nunca havia andado de avião. Eu nunca tinha voado. E muito menos a minha filha, Fernanda, também não. E a ideia de minha filha tão pequena, 8 anos, viajando pelos ares, numa aeronave, me deixou assim apavorada, me aterrorizou. Eu perguntei, mas avião? Que tipo de avião? Perguntei, tentando manter a calma. E ela me explicou que era um avião, eu sei lá, ela falou o modelo, mas naquele instante eu nem conseguia reproduzir. Respondeu Suzy como se fosse a coisa mais normal do mundo. O namorado era o piloto também, experiente, voava há anos. Já me levou para tantos lugares, não tem perigo nenhum. Já viajamos para tantos cantos, não tem perigo nenhum. Nunca tivemos nenhum problema. Eu tentei disfarçar o meu desconforto, mas a Suzy percebeu e com paciência me tranquilizou. Explicou que seu namorado era piloto cuidadoso e com todas as certificações, e o avião também tinha toda a documentação. E que aquele modelo de avião era muito seguro, amplamente usado para viagens curtas no Brasil. E tem uma coisa, se houver qualquer mau tempo, ele não decola de jeito nenhum, é um cuidado que ele tem, disse ela sorrindo para mim. Ainda assim, por um instante, quase voltei atrás, mas o brilho nos olhos de Fernanda e a empolgação da minha filha me fizeram reconsiderar. Eu não queria ser a mãe que sufocava a filha por medo. Respirei fundo e, com um aperto no peito, autorizei a viagem. Apenas pedi que Suzy me mantivesse informado o tempo todo, e ela garantiu que sim. Naquela noite, enquanto eu arrumava a pequena mala de Fernanda, eu tentei afastar minha ansiedade. Eu sabia que aquele momento fazia parte do processo do crescimento dela. E, de certa forma, do meu também. Aliás, eu acho que mais o meu. Na manhã seguinte, acordei cedo para ajudar a Fernanda a se arrumar para a viagem. Ela estava radiante, ansiosa para embarcar nessa nova aventura com a amiga Renata. Enquanto eu preparava sua pequena mala, dobrando com carinho cada peça de roupa, eu senti uma inquietação tomar conta de mim. Por mais que Suzy tivesse me garantido que tudo correria bem, a ideia da minha filha viajar num avião bimotor, sei lá, será que tem risco? Eu não entendia nada de avião, quem sou eu? A única coisa que eu sabia de avião até aquele instante era a música do Belchior, que fez muito sucesso. Foi por medo de avião que eu segurei pela primeira vez a sua mão. Mas eu nem nunca tinha voado. Eu estava apreensiva. Então, ao chegarmos ao aeroclube, eu vi o pequeno avião estacionado, porque eu estava acostumado a ver aqueles aviões imensos. Aquele não. Reduzido, pequeno, estacionado na pista. Meu coração bateu mais forte quando vi. O namorado de Suzy, um homem alto e confiante, o nome dele Rômulo, nos recebeu com um sorriso tranquilo. Ele parecia experiente e Suzy fez questão de reforçar que ele pilotava há anos. Mas mesmo assim, uma angústia tomou conta de mim ao ver a Fernanda subindo as escadas da aeronave com a sua mochilinha nas costas. Eu quase chorei e desisti. Mãe é um bicho besta. Mãe é um bicho besta. Ela acenou para mim animada, enquanto eu tentava esconder minha preocupação. E aí o piloto
acionou os motores. Agora sim eu tinha lido direito como era o avião Kinga. Rugiu. Os motores rugiram. E logo o avião começou a taxiar. Foi a cabeceira da pista. E de repente correu pelo chão naquela pista. Até que... eu prendi a respiração quando ele ganhou velocidade e num instante estava no ar. Levantou voo. Vão com Deus. Eu pensava, eu falava. Vão com Deus, Deus proteja. Vão com Deus, Deus proteja. Eu fiquei ali, imóvel, acompanhando aquela aeronave até que ela desaparecesse no céu azul. Com Deus. Com Deus. Sim, era a primeira vez que minha filha se afastava tanto de mim. E eu não podia evitar a sensação de que algo dentro de mim também estava partindo. Voltei para casa com um aperto no peito. O silêncio do meu pequeno apartamento nunca me pareceu tão pesado. Sentei no sofá, encarei o nada, sentindo-me perdida. A minha vida nos últimos anos havia girado em torno do Fábio, de nosso casamento, de nossa separação, da esperança irracional de que ele voltaria para se casar comigo. Mas agora com a minha filha seguindo por uma nova experiência, eu comecei a questionar. E eu, caramba? O que eu estava fazendo por mim mesma? Quando o relógio avançava, já tinha ido amanhã, vinha o período da tarde. Eu fiquei pensando, e eu? Antes disso, deu tudo certo, tá? Com o voo. Quando dera 10 horas da manhã daquele sábado, o celular vibrou e era uma mensagem de Suzy. Chegamos, as meninas estão se divertindo muito, tudo certo por aqui, fique em paz, fique tranquila. E veio uma frasezinha assim, aproveite. Tipo assim, né? Já que eu tô sozinha, aproveite. Então, diante da mensagem, soltei um suspiro aliviado. Mas ao mesmo tempo algo dentro de mim se remexeu. Minha filha, repito, estava vivendo. E eu? Será que estava na hora de eu fazer o mesmo? Passei o dia tentando me distrair. Arrumei casa, lavei roupa, tentei ler livro. Mas nada parecia preencher aquele vazio. No fim da tarde resolvi sair para caminhar. O vento leve batia no meu rosto enquanto eu observava as pessoas ao redor. Vi casais de mãos dadas. A vida passa, telefono e você já não me atende mais. E veio a noite dos namorados e eu estava só. Famílias passeando, amigos conversando, rindo. Senti inveja. Senti muita inveja. Eu queria voltar a viver, mas não sabia por onde começar. E depois me toquei que era sábado e que Fábio deveria apanhar nossa filha naquele dia para mais um fim de semana, mas o telefone permaneceu mudo, calado, e a minha porta não foi tocada, não foi batida, e tampouco a campainha, e tampouco o interfone. E a presença dele se fez mais uma vez ausente, como se nunca tivesse existido. Nenhuma justificativa da parte dele, nenhuma palavra, nenhum sinal.
Era assim que ele nos tratava ultimamente. Era como se a Fernanda e eu tivéssemos sido varridas para fora do mundo dele, esquecidas em um passado que aparentemente não lhe pertencia mais. Quer saber, a Fernanda, minha filha, tinha sido mais madura do que eu naquela conversa. Ela estava certa. Quantas vezes ela tentava me abrir os olhos e quantas vezes sua voz repleta de frustração me dissera que seu pai agora habitava outra realidade. Uma realidade que, na verdade, onde nós duas não cabíamos mais. Eu talvez pudesse aceitar isso para mim, mas e para minha filha? Isso era demais. O coração de uma mãe se parte em pedaços diante da dor de um filho. Senti-me esmagada por aquela constatação tardia, mas algo dentro de mim despertou. Eu não podia mais permitir que aquela sombra pesasse sobre as nossas vidas. Era hora de respirar de novo. E assim, naquela noite de sábado, tomei uma decisão inédita. Saí um pouco. Procurar amigas antigas, tentar me reconectar com um pedaço de mim que parecia ter ficado esquecido em algum lugar do passado. Foi legal, foi bom o passeio, mas não tanto. O riso era leve, as conversas soltas, mas eu me sentia como uma estrangeira na minha própria história. Ainda assim, foi um primeiro passo. No dia seguinte, o domingo, 5 da tarde, meu coração batia acelerado, enquanto eu esperava no pequeno aeroporto. Meus olhos buscavam ansiosos qualquer sinal do pequeno avião que trazia minha filha de volta. 5h10. Tá dentro do previsto ainda. 5h12. Mãe, né? Mãe! 5h13. E quando eu levantei os meus olhos, eu vi assim no horizonte, ele apareceu. O ronco do motor foi como uma melodia que aquecia meu coração, tornando a espera mais doce. Vi quando o aeroplano se aproximou e pousou. De longe, acompanhei o desembarque. Meu olhar fixou-se na escadinha da aeronave. E então, lá estava ela, minha Fernanda, descendo com passos ligeiros, radiante. Ao lado dela, um homem. Um desconhecido. Meu coração teve um leve sobressalto, mas a felicidade de ver a minha filha superou qualquer outro pensamento. Fui ao encontro dela. Eu podia ir agora, agradecendo silenciosamente: Deus, muito obrigado por tê-la trazido de volta sã e salva. Logo em seguida, surgiram Suzy e Renata, seguidas pelo piloto, que era o Rômulo, seu namorado, um homem de postura confiante. Fernanda correu até mim e, com empolgação, cintilando no olhar, e antes que eu pudesse lhe dizer qualquer coisa, ela exclamou, naquele jeito criança de ser: mãe, eu quero que você conheça o Remo. É Remo o nome dele, mãe. Ele também tá solteiro que nem você. Ah, meu Deus. O calor subiu pelo meu rosto como um incêndio descontrolado, onde eu enfiaria a cara. A minha filha me apresentando a alguém. Ela tem 8 anos. Ela tem 8 anos. Ela me apresentando a alguém. Senti-me ridícula, sem chão, como se todas as atenções estivessem voltadas para mim. Olhei para ele. Remo, diferente. Um homem de olhar sereno, com um sorriso discreto nos lábios, como se soubesse exatamente o que se passava dentro de mim. Ele me estendeu a mão e, naquele instante, uma brisa suave soprou ao nosso redor, carregando consigo um perfume de possibilidades. Eu ri.
Um riso nervoso, desajeitado, mas no fundo, talvez, apenas talvez, aquele encontro fosse mais do que um simples acaso. Talvez fosse um sopro do destino. Uma chance de um recomeço que eu nem sabia que precisava. E ali, no entardecer do aeroporto, sobre ainda os últimos barulhos dos aviões e o brilho avermelhado do céu que se punha, uma nova história começava a se desenhar. Aquele final de tarde de domingo me fez sentir um misto de emoções que há muito tempo eu não experimentava. A princípio foi uma grande vergonha, foi timidez, foi constrangimento, foi vergonha, foi tudo isso junto. Fernanda, minha filha, com toda a sua doçura e inocência, havia me colocado naquela situação sem ao menos imaginar o quanto eu ficaria sem jeito. Mas o Remo foi um verdadeiro cavalheiro. Com um sorriso largo e um brilho divertido no olhar, tratou de tornar o encontro amistoso. Seu bom humor transbordava, dissipando a minha tristeza inicial. Ele riu com suavidade ao me contar como a minha filha, ao vê-lo lá na fazenda... Olha o que essa menina fez, gente! O Remo me contando que ao vê-lo lá na fazenda, não hesitou em lhe fazer um elogio inusitado. Sabe o que a Fernanda falou pra ele? O teu nome é estranho, Remo, mas você é bonito. E eu tenho uma mãe que também é muito bonita. Disse ainda que a Fernanda, antes de qualquer coisa, certificou-se de que ele estava solteiro. Com toda a sua pureza, declarou que precisava apresentá-lo para a mãe Viviane. E o Remo completou entre risos, e eu simplesmente não pude recusar, disse ele com uma piscadela divertida. Além do mais, eu precisava vir à capital, então aproveitei a carona no avião com meu irmão gêmeo, Rômulo. Irmão gêmeo? Entendi. Rômulo. Eu lembrei de alguma coisa assim, uma história. E tem. Naquele momento a minha cabeça deu um giro. Podia ter prestado mais atenção naquelas aulas de histórias. Eu podia dominar esse assunto pelo menos. Então ele era irmão de Rômulo, o namorado da Suzy. As coincidências se entrelaçavam como fios de um destino que parecia já estar traçado. Foi um presente conhecer a Fernanda. Ele continuou. Agora conhecer você é uma honra também. Senti o meu rosto corar novamente, mas dessa vez não pelo constrangimento, e sim por um calor interno que há muito eu não experimentava. Cumprimentamo-nos de uma forma assim mais formal, mas eu sentia que algo novo e inesperado se desenhava ali. Foi então que Suzy se aproximou com a sua habitual espontaneidade e me convidou. Vamos comer uma pizza todos juntos? Disse ela animada. É o mínimo, né? Depois de um final de semana desse. E eu já tô com fome. Hesitei por um breve momento, eu não... Sabe aquela coisa? Você não vai aceitando de cara. Não, mas sabe... Não vou aceitar um não. As meninas estão doidas para comer uma pizza. Não é, Fernanda? E a Fernanda fez com a cabeça assim... assentindo, né? Eu não estava acostumado a esses encontros casuais, é verdade. Ainda mais com pessoas que eu mal conhecia. Mas então eu olhei para Fernanda, que sorria esperançosa, e percebi
o quanto aquele momento era especial. Algo dentro de mim sussurrou que eu devia aceitar. E lá estava eu, num domingo à noite, sentada numa pizzaria, rodeada por pessoas que até poucas horas eram meros desconhecidos, mas que agora me tratavam com tanto carinho que pareciam velhos amigos. O riso solto de Fernanda preenchia o ambiente e meu coração, que há tanto tempo parecia adormecido, bateu diferente naquela noite. O que eu jamais poderia imaginar ou supor estava acontecendo. E de repente o meu mundo parecia menos frio. Que delícia, eu gosto de pizza assim fininha. Essa aqui tá muito gostosa. Quando eu falava assim, 2 olhos brilhantes que sorriam. Os olhos de Fernanda, minha filha, olhavam para mim. Naquele momento do elogio ao pedaço de pizza que eu saboreava, e diante do olhar da Fernanda, eu entendi que era a Fernanda que estava propiciando aquilo a mim, e que ela queria que eu aproveitasse, e que ela, como filha, depois de tanto sofrer com a separação do pai, ela estava feliz. Ela estava feliz. Seus olhos brilhavam a felicidade. Na sua inocência, na sua cabecinha de criança, as coisas estavam praticamente resolvidas. Embora nós adultos saibamos que as coisas não são tão simples assim. E as diferenças? A criança não se importa com isso. A minha filha naquele momento não questionou que eu trabalhava como maquiadora num salão de beleza. Era a minha função. Meu trabalho era esse. Maquiadora de um salão de beleza. Não ganhava mal, mas muito longe de ganhar um dinheiro que pudesse fazer qualquer tipo de diferença. O meu marido, por exemplo, havia pagado o aluguel do apartamento 2 dormitórios, onde continuei morando com a Fernanda, 3 meses. Depois ele parou. Os aluguéis por minha conta. Eu já tinha o carro, mas agora tinha manutenção, os documentos. Ela luta. A minha vida era luta. E manter a minha filha na escola só era possível por causa da pensão que ainda vinha do Fábio. A escola era diferenciada. Mas por mim, se fosse do meu salário, não daria. Não daria. Eu olhava para aquela gente ali, Rômulo, Remo, a Suzy, e até a menina, a Renata, que era um amorzinho. Eu enxergava um abismo entre nós, assim, sabe? Mas era uma diferença abissal, social, financeira. Mas a Fernanda não. A Fernanda, a ótica dela é outra, é a ótica infantil. Para ela estava tudo bem. Por isso que ela me olhou com aqueles olhinhos vibrando e dizendo para mim sem palavras: mãe, eu tô feliz porque eu tô te vendo feliz, enquanto que eu... que pizza deliciosa, do jeito que eu gosto, fininha. A de mussarela. A de mussarela é que eu gosto. E foi assim que
Terminou a pizzada, mas não terminou a minha história. E eu convido você que está acompanhando tudo isso a acompanhar o terceiro capítulo da minha história, sempre aqui, nesse canal. Não perca. I don't know where you came from, but this road is yours to trail, made to mold into a song that's sung before your day. So you found the beat, the melody, the words to lift your soul. You were made with love. You were made with love. You were made with love for this world. Silence speaks. Que delícia de música, hein? E que maravilha de história. Eu não quero que você perca nenhum capítulo e que você complete essa história comigo aqui. A partir de agora, eu gostaria de ouvir as opiniões de todos vocês. Until